Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 38 para a nossa meditação. Tem 8. Atos dos Apóstolos é um livro muito importante e você vai ver hoje um pouco mais dessa importância. Diz-nos assim a palavra de Deus. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Podeis tomar assento. Meus irmãos e meus amigos, nessa noite festiva e oportuna, eu acabei de ler um dos sermões mais importantes da história do Novo Testamento. Eu acabei de ler um sermão que, após ser concluído, ele converteu nada mais do que nada menos, quase 3.000 pessoas vieram ao arrependimento de Cristo. E eu não estou falando de um pregador como Paulo, eu não estou falando do exímio pregador como Paulo, mas Pedro, que até aqui, nesse exato momento, não tinha se destacado tanto na pregação. Mas, depois dessa primeira pregação, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos ele se levantando ou se colocando sobre os pés mais umas 7 vezes, e todas as vezes que Pedro se colocava sobre os pés, ele convencia as pessoas em relação a Cristo. O livro do Apóstolo é um livro que conta a continuidade dos apóstolos através do Espírito Santo. O escritor, que foi um médico, que muitos acreditam que Lucas e Atos, ele é o mesmo livro, que ele deu esse período de tempo para poder um livro ele dizer o que Jesus fez e realizou. Lucas. E ele escreve o segundo para dizer o que os discípulos iam fazer e realizar através do Espírito Santo. Ao ponto que Pedro fala algo aqui, primeiro, que é arrependimento, depois é ser batizado, o próximo é receber o Espírito Santo, que é o dom de Deus. Então ele fala de 3 coisas importantíssimas dentro de uma mensagem cristocêntrica a partir da era apostólica. Então é um sermão que mostra que qualquer sermão após a mensagem de Cristo ou após o sermão de Cristo tem que ter, primeiro, arrependimento. O arrependimento gera o avivamento. Então, eu quero poder, nessa noite, dizer, eu subordinar essa mensagem ao tema: o arrependimento gera avivamento. Porque uma pessoa arrependida dos seus atos, arrependida dos seus pecados, arrependida do que ela fez na vida, automaticamente ela vai querer ser batizada para poder mostrar
para a sociedade por que você está sendo batizado. Não, eu estou sendo batizado porque eu recebi a Cristo como o meu único e suficiente Salvador e Ele me salvou dos meus pecados. E eu quero me batizar por isso, porque faço parte de uma outra família. Eu quero ser batizado no nome de Jesus, que é um nome sobre todos os nomes. E não somente isso, porque eu quero também receber o dom de Deus. Irmãos, isso é muito lindo, porque quem participa da igreja não participa por participar. Nós sabemos que nós estamos aqui, que tem o dom especial do Espírito Santo. Nós estamos aqui porque nós queremos também receber o dom de Deus, o dom do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, eu quero poder pregar nessa noite sobre o arrependimento gera um avivamento. Pode observar. E quando nós encontramos, no contexto dessa palavra que eu acabei de ler, os discípulos de Paulo, há um acontecimento que todos vocês conhecem, que é o acontecimento da descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo desce em Atos dos Apóstolos, e ninguém, até aquele momento, tinha experiência em falar outras línguas. Ninguém, até aquele momento, sabia que poderia acontecer um momento como aquele. Eles estavam aguardando um momento como aquele, ou seja, um derramamento do Espírito Santo. Ao ponto que, quando acontece que todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concebia que falasse, o povo foi cheio do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo e automaticamente começaram a falar em outras línguas, e o povo começou a olhar e dizer, eles sempre têm isso, né? Diziam, este povo aí estão embriagados, este povo aí, não sei não, este horário, neste horário, falando o que estão falando aí, só podem estar embriagado. Pedro, observando tudo aquilo, Pedro olha, espera o tempo certo, e aquelas pessoas são judeus que estão reunidos em vários lugares. E Pedro agora pega a palavra, em vez de Pedro dizer assim, olha, vocês estão dizendo que eles estão embriagados, mas eles não estão embriagados. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias diz Deus que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E não somente isso, perdão, os jovens e os velhos também terão visões e terão interpretações diferentes. Nos últimos dias também não somente isso, mas o sol, a lua, haverá sinais no sol e na lua. E Pedro começa a trazer uma mensagem para aquela igreja, meus irmãos, para aquele povo que estava ali, e o povo começou a se arrepender, a olhar e dizer assim, Pedro, que negócio é esse? Então, quando que isso vai acontecer? Como é que eu faço, Pedro? Aí Pedro só diz uma palavra que me chama muita atenção e que parou de ser pregada nos púlpitos hoje, parou de ser anunciada pelas igrejas e também parou de ser anunciada por muitos pastores aí. Ele anuncia capítulo 2, versículo 38. A mensagem é essa. Arrependei-vos. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Por que ele não disse assim, calma, vão para casa, fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo quando vocês chegarem em casa. Mas ele chegou para a multidão e disse, arrependei-vos. Eles olharam para ele e disseram assim, mas arrepender de quê? Eu já estou aqui, vim, entreguei meu sacrifício, nós estamos em festa, nós estamos bem com Deus, estamos tranquilos. Arrepender de quê? E Pedro começa a dizer assim, por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus. E ele começa a anunciar um Cristo ressuscitado para seus irmãos. E você pode até dizer para mim assim, mas essa mensagem aí não era uma mensagem muito dura, pastor Edilberto, para esta geração? Aí eu digo para você, meu amigo pastor Luiz, muito obrigado pela oportunidade. Eu comecei aqui o sermão sem agradecer. Deus abençoe
mais uma vez por esta oportunidade de estar aqui nessa igreja maravilhosa. Pastora Sueli, Ei, Deus abençoe a todos os obreiros que estão aqui, que se encontram, irmão Iramir, família, toda a família, enfim, todos os alunos do CETAT também. Deus abençoe a todos vocês. Já esse pigarrinho sai, viu? Então, essa mensagem de arrependimento não é uma mensagem só para aquela geração. O primeiro pregador de arrependimento, sabe quem foi? Deus. Deus foi o primeiro pregador do arrependimento. Deus foi o primeiro que pregou sobre arrependimento e o primeiro que planejou o plano de salvação. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Aonde tu estás? verde, Aonde tu estás? Ele ali está chamando o homem para uma confissão. Deus é o primeiro pregador de arrependimento. Aonde tu estás? Aí ele já planeja um plano salvador para a humanidade em Gênesis 3, capítulo 15. Agora eu posso perguntar para você, meu amigo, meu irmão, que está aqui nessa noite. Eu poderia fazer uma pergunta para você, o que é arrependimento? Eu poderia perguntar para você aqui se você já se arrependeu. Eu poderia perguntar aqui qual foi o dia que você se arrependeu. Eu posso perguntar aqui nessa noite se você está arrependido. Eu poderia perguntar aqui se você vai se arrepender hoje. Eu poderia perguntar várias coisas sobre arrependimento. E eu quero dizer para você que Deus, que é o nosso, que foi o primeiro pregador de arrependimento, ele pregou arrependimento para quem ele mais amava. 차를 Porque ele cria o homem, e quando ele cria o homem, que ele sopra no homem essa fagulha, o homem é feito alma vivente. E essa alma vivente, a primeira vez que a Bíblia, que o Criador, olha aqui bem para mim, para o meu olhar, que o homem foi feito alma vivente, o original diz assim, que ele foi feito uma garganta. Garganta. No original não está alma vivente, está uma garganta. Porque no passado, garganta está relacionado à fome, à dependência, a se você tirar, morre. É como mais ou menos assim, meu irmão Iramir, é que eu sem Deus sou morto. Ou seja, eu vivo em uma dependência diária, 24 horas de Deus. Eu sou feito garganta de Deus. Eu sou feito fome de Deus. Eu não... Tem hinos aí que diz assim, não, você não tem fome, não, você é fome. Você nasceu para ter fome. Você nasceu, foi criado para ter fome de Deus. Ao ponto que quando nós não encontramos o Deus certo, vamos nos saciar de outros deuses que não nos preenchem. E por ele não nos preencher na essência da nossa alma e do nosso espírito, sempre vai faltar uma brecha para o eterno Criador. O homem foi feito uma garganta porque ele foi feito fome de Deus. Você e eu sempre estamos com fome de Deus. Nada tira a fome de Deus que há no ser humano. Não é a droga, não é a maconha, não é nada disso, não são os outros deuses, não, somente Deus pode suprir essa fome que só Ele pode tirar do ser humano. Porque quando Deus cria o homem, quando Ele cria as aves, quando Ele cria o céu, quando Ele cria a terra, quando Ele cria a natureza, quando Ele cria as plantas, Ele cria cada um com sua origem. Mas quando Ele cria o homem, Ele diz assim: eu vou criar você da minha essência. Você é como eu, você é como nós. Far-lhe-ei, nós estamos criando a nossa imagem, a nossa semelhança.
semelhança. Então nós estamos tirando você da nossa essência. Então você, enquanto viver na terra, você é um homem faminto de Deus, um ser humano faminto de Deus. Mais cedo ou mais tarde, você pode até caminhar em caminhos tortuosos, mas de uma hora ou outra, a mensagem vai alcançar a sua vida, e a mensagem é uma mensagem salvadora, que vai te colocar no caminho do eterno e no caminho da sua essência. Meus irmãos e meus amigos, nessa noite, eu estou aqui nessa noite para dizer que a nossa essência é em Deus, a nossa fome é de Deus. Por isso que na segunda nós estamos na igreja, na terça nós estamos na igreja, na quarta nós estamos na igreja, na quinta, na sexta, no sábado, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30, 40 anos, nós estamos na igreja. Por quê? Porque nós somos famintos, insaciáveis de Deus, e fomos criados para assim fazer. Por isso que estamos aqui com fome, com fome, com fome, com fome, com fome. E o homem agora, após o pecado, o homem perde o contato com o seu Criador. E a partir daí, Deus, que é o nosso Senhor, anuncia para a criatura: aonde tu estás, você precisa se arrepender. Aonde você está, você precisa se arrepender. O que você está fazendo, tem que se arrepender. Deus procura o pecador, Deus procura Adão e inicia o plano redentor da salvação da humanidade. Ou seja, a partir daí, todo homem que viesse, ou profeta que viesse depois de Adão, tinha que trazer uma mensagem. E sabe qual era a mensagem? Não era que você ia ter carro novo. Sabe qual era a mensagem? Não era a mensagem do reteté. Sabe qual era a mensagem? Não é a mensagem da cura, mas a mensagem era: arrependei-vos, arrependei-vos. Veio um pregador logo na sequência, chamado Noé. Noé, esse homem era um pregador muito importante, meus irmãos. E ele pregou sobre o arrependimento, sobre a maldade, sobre o juízo que viria sobre a terra. Noé pregou quase 100 anos que o dilúvio viria, e Noé pregava: arrependei-vos, arrependei-vos. E o povo dizia: não vai acontecer, não vai chover, nada vai acontecer. E Noé dizia: arrependei-vos. E vocês me perguntam: arrepender de quê, senhoras e senhores? Na época de Noé era muito difícil, porque a geração de Caim e Abel e a geração de Noé passaram-se quase 11 ou 12 gerações. Então o pecado já tinha aumentado de uma forma gigantesca na humanidade, e esse pregador pregava justiça, anunciava justiça. Deus sempre precisa levantar alguém para dizer: vocês estão no caminho errado, este caminho vai levar vocês à perdição total, à destruição total e o inferno total. Eis que vai vir chuva sobre a terra. Deus mandou eu construir uma arca, e Noé pregava: arrependei-vos, e o povo não acreditava. Alguns séculos depois, veio um homem chamado Moisés. E Moisés, tu acha que Moisés dizia: eis a chave do teu carro? Você acha que Moisés dizia assim: eis que a chave do teu carro é o carro zero, a chave do teu carro é da melhor que tem? É isso que eu te digo. Não. Você sabe qual era também a mensagem pregada por Moisés? Voltem ao Deus de Israel, abandonem os ídolos e voltem à lei de Deus. Essa era a mensagem de Moisés. Não era uma mensagem qualquer, era uma mensagem: o nosso Deus é único, o nosso Deus, ele não é Deus que não aceita adoração a nenhum outro tipo de Deus. A pregação de Moisés era assim: eu não aceito que a vocês adorem a outros deuses, nem tampouco a imagem de escultura. Ele prega a mensagem: abandone todos os ídolos e voltem
a lei do eterno, que é a lei verdadeira. E Moisés pregava: arrependei-vos. E meus irmãos, e tinha um momento que amanhecia centenas, porque dizer milhares de pessoas mortas porque não obedeciam à lei. E quando eu olho o texto e vejo o resumo de Moisés, eu vejo Moisés advertindo, e o povo sempre sem acreditar. O povo sempre tinha uma quantidade de pessoas que não acreditavam, precisavam acreditar, preferiam acreditar nos falsos e nos falsos mestres. E não somente isso, mas para que haja avivamento na vida de qualquer pessoa, ela precisa se arrepender, porque o arrependimento é uma mudança de vida. Então, quando ela se arrepende, ela volta para a essência dela, ela volta para a essência do seu Criador, ela se conecta com o seu Criador, ela se conecta com Deus. E quando ela está conectada com Deus, quem é que segura uma pessoa conectada com o Criador? A cidade fica pequena, o bairro fica pequeno, o mundo fica pequeno. A vontade dela é anunciar para todos que existe quem? Um Salvador da humanidade, que tem poder para todas as coisas. Por quê? Porque ela está arrependida, e o arrependimento gera avivamento. Não existe avivamento sem arrependimento, porque o avivamento ele é gerado pela transformação. Você volta à sua essência, e a sua essência é Deus. E quando você está em Deus, você não quer fazer alguma coisa a não ser: Jesus é bom, Jesus salva. Você não quer fazer outra coisa: Jesus cura. Você não quer fazer outra coisa: Jesus transformou a minha vida. Você não quer falar outra coisa: Ele tem poder de salvar, de curar, de batizar você com o Espírito Santo. Você não quer falar outra mensagem a não ser a mensagem de Pedro: arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho e seja cheio do Espírito Santo. É esta mensagem que tem poder de transformar as vidas. Quantos podem aqui e acreditam nessa palavra? Levante a sua mão para o céu e glorifique o nome do Cordeiro. Oh, aleluia! Avivamento gera arrependimento, gera avivamento. Então, se você quiser ser avivado, se arrependa. Se você quiser ser avivada, se arrependa. Se você quiser ser avivado, é hoje noite de arrependimento, e você vai ver que o dom de Deus vai cair sobre a tua vida. E o que eu estou falando aqui hoje não são palavras minhas, nem de Moisés, nem de Deus, nem de Noé, mas também juízes como Samuel. Você acha que Deus chama Samuel, menino, para quê? Para falar de quê? Para dizer: meu filho, eis que eu te dou uma casa nova. Para dizer: meu filho, eu não estou aqui dizendo que profeta, eu nunca vi profeta na Bíblia, por isso que eu estou falando, tá? Nunca vi profeta na Bíblia dizer isso, que eu estou dando carro novo. Eu vi o profeta chegar em Davi e dizer: Davi, ou tu se conserta, ou a casa vai cair do teu lado. Entendeu? Ou os profetas que eu conheço daqui, os daqui do mundo de hoje eu não entendo. Ou tu se arrepende, ó Deus dando oportunidade de arrependimento. Verdade. E isso é tão sério, quer que eu mostre para vocês, antes de entrar nesse assunto, que Deus sempre dá oportunidade de se arrepender. Quando ele vai, quem matou Abel? Quem não foi Caim? Ele vai conversar com Deus, e Deus ainda pergunta: quem? Fala bem. Por quê? Aonde está teu irmão? Olha, Deus procurando um momento de arrependimento. Ele ainda diz: mas quem sou? Sou eu o guardador do teu irmão? Após o pecado, o homem tem uma maldade no coração, como se ele fosse autossuficiente e não precisa mais de Deus. Não depende mais de Deus, não precisa mais de Deus, não precisa se arrepender. Se arrepender de quê? Eu não bebo, não mato, não fumo, não faço mal. Mas é se arrepender dos seus maus caminhos, é se arrepender daquilo que você fez ou não fez ou deixou de fazer, é se arrepender daquilo que você
você ainda não está fazendo, é se arrepender daquilo que você está praticando que não é bom aos olhos de Deus. E quando eu olho para os profetas, eu vejo Samuel pregando. E a pregação de Samuel, sabe qual que era? Preparai os vossos corações ao Senhor e se arrependa. Arrependimento traz avivamento. Hoje é o dia de você receber a bênção que você precisa. Sabe por quê? Porque é o arrependimento que vai gerar o avivamento. Cada vez que você prega avivamento, o avivamento vem sobre a sua vida e a vida das pessoas. Quando eu olho a história de Elias e Eliseu, eu também não vinha eles pregando as mensagens muito boazinhas, como muita gente imagina, mas eu vejo eles pregando sobre arrependei-vos de toda idolatria, especialmente aos deuses Baal, Baalim, Dagon e Astarotes. Meus irmãos e meus amigos, Deus sempre levantou homens e mulheres para anunciar para o seu povo, tomar cuidado com a idolatria, aos deuses que vêm sobre as nossas vidas, aquilo que sobrevém sobre nós. E quando eu olho aqui para Elias e Eliseu, eu encontro a mensagem dele boa, a mensagem dele perfeita. Sabe qual? Nós precisamos tomar cuidado com a idolatria do mundo moderno. Nós precisamos tomar cuidado com a idolatria do mundo moderno, porque muitas vezes nós vivemos no mundo da idolatria. Todo mundo diz: você é bonito, você é bom, prega bem, é pregador, é um bom cantor, é um homem bom, você é bom, e você se acha que é alguma coisa. Daqui a pouco você está querendo e aceitando até mesmo aplausos em lugar de calma. No momento em que estamos vivendo, no momento da homenagem em excesso, no momento em que estamos vivendo no excesso de idolatria ao homem, meus irmãos e meus amigos, temos que tomar cuidado, porque isso temos que se arrepender precisamos, marque aí, precisamos se arrepender para se arrepender. Precisamos, pastor Luiz, aprender a se arrepender para se arrepender. É como se você estivesse dizendo aqui hoje: eu preciso aprender a me arrepender daquilo que eu fiz ou que estão fazendo sobre mim. Eu preciso me arrepender, porque a mensagem que liberta é mensagem de arrependimento. Dos profetas menores aos profetas maiores, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, de Amós, de Obadias, de Jonas, de Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, e os profetas e os apóstolos, todos os profetas. Vocês sabem qual era a mensagem dos profetas da Bíblia? Você acha que eram essas mensagens que muitos estão vendo aí pela televisão? Pois eu vou dizer, a mensagem é: arrependam-se, porque está próximo o juízo de Deus. Se arrependam, porque está próximo. Deus tem misericórdia daqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Arrependei-vos, vinde e adoremos ao Senhor e convertemos-nos ao Senhor. Essa era a pregação dos profetas: arrependimento. Ou você acha que a mensagem de Pedro era uma mensagem, a mensagem de Pedro, essa aí foi a única? Não, arrependimento é desde a existência da Bíblia, é desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia. Você vai encontrar a palavra arrependimento. Arrependimento, arrependa e seja curado, arrependa e seja batizado, arrependa e seja renovado, arrependa e seja levantado, arrependa e seja batizado, arrependa e mude as vidas, arrependa e veja Deus agir na sua vida. Arrependa-se. Oh, glória a Deus! Essa era a mensagem dos profetas. E quando eu vejo Jonas, irmãos, pregando em Nínive, eu pensei que ele ia chegar a trazer uma mensagem maravilhosa, mas também ainda pregou arrependimento. Chega e diz assim: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Meu Deus, por que não tem mais pregadores assim? Eu trouxe esses exemplos. Aí esses dias na aula falaram para mim: professor Lenilberto, não tem pregador que pregue sobre arrependimento como João Batista. Por isso que você precisa estudar teologia, meu filho.
Porque arrependimento, quem primeiro foi Deus que pregou. João Batista já estava aprendendo com eles, ó. A mensagem de João Batista é porque ele disse assim, arrependei-vos, raça de víbora. Normal, todos antes dele já pregaram. Arrependei-vos, raça de víbora. João pregava o arrependimento porque ele era o precursor de Jesus Cristo. E Jesus falou o quê? Tome um carrinho de volta para você. Eu amo vocês demais. Não, Jesus pegou e disse, arrependei-vos. A mensagem de Jesus no ano 1 era o arrependimento. Credes, seja curado. O próprio Salvador começou seu ministério. Crê em mim. Como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do meu ventre. E ele começa a pregar arrependimento, pregar arrependimento, pregar arrependimento, pregar arrependimento. E as pessoas vinham em grandes quantidades se arrependendo, acreditando que ele era o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o enviado do Pai. E as pessoas acreditavam que ele era o Filho de Deus, e ele dizia, arrependam-se. João Batista prega arrependimento, eu também prego arrependimento. Os apóstolos Pedro, Paulo e os outros pregavam arrependimento. E no texto que eu li aqui hoje, quem pregou sobre arrependimento? Pedro. O que é que eu faço? Arrependa-se. Aí eu quero dizer para vocês, irmãos, eu chego agora no clímax daquilo que eu quero poder dizer para vocês. Nesse texto falado, no texto que eu acabei de ler com vocês, esse texto não é outro texto, a não ser o texto áureo de toda a Bíblia Sagrada. E o que é arrependimento? O texto áureo da Bíblia é arrependimento. Porque sem arrependimento não tem avivamento. Uma igreja cheia de pessoas que não são arrependidas é uma desgraça. Se aqui tivesse igreja que sem pessoas se arrependidas, mas põe aqui que vocês não fossem arrependidos, não tivessem arrependido para vocês verem como é difícil. Uma pessoa arrependida, ela tem traços de Cristo. Uma pessoa arrependida, ela demonstra sinais de Cristo, ela tem atitude de Cristo, ela fala como Cristo falou, ela anda como Cristo falou, ela tem atitude de Cristo, comportamento de Cristo. Ela não, mas ela tem os atributos da deidade de Cristo que são comunicáveis a ela. Ah, meus irmãos e meus amigos, por isso que a mensagem de arrependimento transforma quem ouve, transforma quem prega, e a partir daí, quem ouve tem que falar o quê? Arrependimento. A igreja primitiva, irmão Iramirto, quando Cristo morreu, não falava outra coisa. A mensagem dos apóstolos era arrependa-se, 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 arrependa. Morria por quê? Se arrependa. Arrependa-se. Arrependa-se. A mensagem era arrependimento em todos os momentos, era arrependimento. Não importasse qual era a mensagem, o clímax da igreja primitiva e da igreja moderna é arrependimento. Igreja não cresce se não prega arrependimento. E pregar arrependimento é como se eu fosse um salva-vida e o arrependimento salva quem está perdido. Meu Deus. A pregar, nós somos o único povo na terra que temos a mensagem que pode arrebatar o povo perdido que já estão indo em direção ao inferno, e nós somos o único povo da terra que temos o poder de tirar esse povo do inferno. E quando eu digo isso, eu ilustro com o edifício Joelma quando foi incendiado. Começou no andar 2, todo mundo foi subindo, as pessoas pulando, e quando estava no último andar, as pessoas pulando, quando o fogo estava ali, fogo, fumaça, as pessoas diziam, vão morrer, veio o corpo de bombeiro e salvo. É assim que Deus quer. Deus quer nos usar como salva-vida, arrebatando as almas que estão no fogo do inferno para o céu. Deus quer nos usar como salva-vidas, e estes salva-vidas vão salvar milhares e milhares de pessoas. Se um dia eu fui alcançado por alguém que salvou a minha vida, com a pregação que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo tem poder de salvar, se eu um dia alcancei, eu hoje tenho a missão de alcançar outras pessoas, e outras pessoas, e se você está aqui, é porque um dia um
salva-vida chegou até você e disse: meu irmão e minha irmã, existe um Salvador que tem poder de transformar a tua vida, a tua casa, transformar tudo que você coloca a mão. É disso que eu estou pregando. É de um evangelho que não é um evangelho coach. Nós somos um povo que temos a mensagem que pode mudar o mundo. Porque se você olhar para você, você vai dizer: eu não prestava, eu não tinha condições, eu era a pessoa mais ruim do mundo. Mas Deus lá do céu olhou e disse: para mim, quanto pior, melhor. Para mim, quanto mais difícil, melhor. Para mim, quanto mais distante, melhor. Porque um dia, a qualquer hora e a qualquer momento, a minha graça vai alcançar. E quando a minha graça alcançar, você vai retornar à essência do Criador. Vai se comunicar comigo e o avivamento vai gerar na sua alma. E você vai receber o dom de Deus, o batismo com o Espírito Santo e sentir a alegria que os crentes pentecostais sentem. Não tem nada melhor do que um transformador de vidas. Não tem nada melhor do que ser um salvador de vidas. Não tem nada melhor do que salvar vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, Billy Graham, em uma cruzada em Orlando, na Flórida, ele estava pregando para uma multidão e ele disse: se você não sente vontade de transferir o que você sente para outras pessoas, aquilo que você sente com verdade, como verdadeiro, como transformador, como me mudou, como me salvou, como me regenerou. Se você não tem vontade de passar para outras pessoas aquilo que você sente, talvez você nunca passou pelo processo do novo nascimento. Talvez você nunca possa ter recebido o verdadeiro dom e você precisa se arrepender. O arrependimento gera avivamento e o avivamento gera compaixão. E não existe arrependimento que eu me converta e que eu vá para 4 paredes e fico somente lá. Não, eu tenho que anunciar, eu preciso que aproveitar. Eu preciso que aproveitar o vizinho, a vizinha, o amigo e todos, e quem eu tiver oportunidade, eu preciso lhe dizer: eu conheço um Deus. Olhe para mim, eu conheço um Deus que tem poder. Se Ele fez na minha vida, tem poder de fazer. Eu não estou falando de religião, nem de placa de igreja. Eu estou falando de Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo, que tem poder no céu e na terra, de curar as suas enfermidades e transformar a tua vida. E o maior pecado da humanidade, Ele tem poder de curar, que é o pecado que você e eu um dia fizemos. O maior pecado, o pecado da humanidade, o maior pecado, Ele tem poder de perdoar. E eu lembro-me do irmão fervoroso, pregador. Ele recebeu um convite para pregar na igreja de um grande evangelista do século passado. E ele falou assim: você vai, eu quero que você venha aqui pregar. E ele foi pregar. E quando chegou no meio do caminho, o navio afundou. Ele pegou a filha dele, colocou a filha dele no barco, bote salva-vida. Ela fala: mas pai, filha, eu preciso salvar estas pessoas. Salvar estas pessoas. Mas pai, eu preciso salvar essas vidas. Vá, filho. Pegou o bote dele e salvando vida, e dizia: arrependemos. Você conhece a Cristo? Arrependemos. Credes e aceite Ele como seu Salvador. Você é salvo? Não, então aceite Jesus como seu Salvador. E ele nadava, levava a pessoa até o bote e dizia: você é salvo? Não. Aceite Jesus. Você é salvo? Não, então hoje é momento de arrependimento. Então se arrependa hoje, porque hoje é o momento de você se arrepender para você ser salvo. Ele salvava.
Ele nadava, e ele pegou o bote dele, entregou para um rapaz e disse: você é salvo? Não? Então aceite Jesus como seu Salvador, arrependa-se, creia no Evangelho. E esse rapaz, ele entregou, colocou em cima do bote e ele anunciava: arrependa-se, arrependa-se. E ele foi descendo no mar e aquele rapaz ouviu. A última expressão dele foi: crede no Evangelho, crede em Jesus, arrependa-se, crede em Jesus, creia em Jesus. Algum tempo depois se passou, aquele rapaz que ele salvou se converteu. Adeus. Bem verdade. Se tornou pastor, contou o testemunho dele e escreveu no livro. Olha aí. E sabe qual era o navio que ele estava salvando? Era o Titanic. Meu Deus. E o nome dele era John Piper, o último, o pregador do Titanic. Depois vocês olham lá. Aonde ele olhava, ele via um campo. Aonde ele via uma oportunidade. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus, esse é meu campo missionário. Usa-me. A minha vida não é mais preciosa, mas eu quero salvar. Dá-me almas. E começou a pregar e anunciar. Meus irmãos e meus amigos, nessa noite, o arrependimento nos apaixona por almas. O arrependimento nos deixa apaixonados por almas. Desmude orou por alma. Deus, dai-me alma. David Poyonchu disse: Senhor, me dá 1000 almas por mês. Me dá 1000 almas. E um dia depois Deus deu 5.000 e foi dando. Hoje ele já faleceu, mas é o maior templo de igreja construído na face da terra. E ensinou as orações explicadas. E ensinou a dizer, ele ensinou num livro, A Quarta Dimensão, sobre como pedir as coisas para Deus. E ali ele já pediu certo: Senhor, eu quero assim, assim e assim. Sabe, Deus é tão grande que você fala assim: eu quero um namorado, mas tem milhões. Eu quero a bicicleta, mas tem milhões, sabe? E ele ensinou a dizer assim: eu quero assim. E depois o Chu foi alguém que mudou muito a revolução do povo evangélico para ensinar a orar. E um dia ele disse, uma pessoa falou: reverendo, quero que você ore por mim. Ele, que você quer que ore? Eu quero que você ore para mim casar. Falei: não. Como assim orar para você casar? Eu quero que Deus me dê um. Como? Mas qual é a tua oração? Eu estou pedindo para Ele me dar. Seja a vontade dEle. Como? A vontade dEle. Nós não sabemos nem como pedir. Nós queremos até que a vontade dEle permaneça. Aí as coisas não acontecem. Aí nós colocamos a culpa no Deus Criador. Aí ele disse assim: me dá um caderno, escreve aí. Como é que tu quer? Grande? Como é que tu quer? Loiro? Como é que tu quer? Estudioso? Como é que tu quer? Professor? Tu já está orando, tá vendo? Isso aí ele falou: isso é oração especificada. Nós não especificamos. Aí tem 300 bênçãos e você não especifica a sua oração. Tudo culpa de Deus. Ah, Senhor, tu sabe. Eu sei que tu sabe. Mas é bom você pedir como você quer. Eu quero assim, quero aqui, morar no bairro tal, quero carro tal, quero isso tal, quero assim. E assim que ele ensinou. Passou alguns anos lá, irmão Eramito. A irmã chegou e falou: reverendo David, que é David John Chu? Sim. Sabe aquela oração que o Senhor não fez por mim, pediu para mim escrever as orações, e toda vez que eu orar, eu leio o que eu quero a Deus, especificado o que é que eu quero, a casa como eu quero, o marido como eu quero, oração como eu quero, o trabalho como eu quero? Foi tão importante, porque viu tanta gente diferente daquilo que eu pedia, que se eu não tivesse especificado, eu tinha abraçado os outros pensando que era de Deus e não era de Deus. Quando você especifica na oração, você não abraça qualquer um. Não é de Deus. Não, você... se está vindo isso aí, é isso aí mesmo, Deus. Aí fica 20 anos na prova, ou vive
Pega aí, irmão, mas não vem aí, né? Qualquer coisa vem, é de Deus, não. Não é assim que eu estou orando, não. E ele, na oração específica, ele orientou, e na oração para ganhar almas foi a mesma coisa. Ele falou: Senhor, me dá evangelistas. Aleluia. Senhor, me dá evangelistas. Senhor, que a igreja seja uma igreja fervorosa. Senhor, e que a igreja que eu vou ter, está sobre a minha responsabilidade, vai pregar arrependimento. Não vai ter cultos que não tenha mensagens que pregue arrependimento. Porque na minha igreja, até quem já seja arrependido, dependendo da mensagem, se arrependa de novo. Eu tô só me arrependendo. Eu sou tão pó, tão cinza. Eu estou tão miserável. Eu sou um pecador miserável, Senhor. Eu não estou dizendo que ele vai. Não é que eu estou dizendo que a mensagem tem que ser tão impactante que você tem que se arrepender de novo. Eu preciso de Jesus de novo. Eu preciso me arrepender de novo. Porque é o arrependimento que gera avivamento. E eu não quero que você saia daqui mensagens, igrejas modernas. A pessoa não pode sair do culto pensando no que vai fazer amanhã no seu negócio. Amanhã minha empresa eu vou ter que ter rentabilidade tal, a rentabilidade X. Isso é um problema seu, no seu mundo corporativo. Aqui na igreja, a preocupação tem que ser com a sua alma. Você tem que sair daqui e dizer assim: Senhor, eu preciso mais de Ti. Senhor, eu quero o batismo com o Teu Espírito. Senhor, eu quero a graça do Teu Espírito. Senhor, eu quero a unção do Teu Espírito, a comunhão do Teu Espírito, a força da Tua graça. Senhor, eu quero o Teu arrependimento que gere esse avivamento na minha vida. Eu quero ganhar almas para Ti, Senhor. Antes de encerrar, ajuda-te. Deixa eu fazer uma pergunta para você, por favor. Quantos aqui, não levante a mão, fique só para você, este ano ganhou uma alma para Deus? Ela estava indo para o inferno, aí você fez isso. Não vai. Estava indo para o inferno, não vai. Estava entrando no inferno, não foi. Deus foi o primeiro missionário, foi o primeiro pregador de arrependimento e o primeiro missionário. Ele prega e envia. Deus, eu nem vou explicar isso. Deus do céu. Deus dá para entender. É o primeiro que envia. Olha que sensacional. E é o primeiro. Ele é o primeiro missionário que envia. Ele envia o missionário para morrer, para salvar. Aí ele diz assim: olha aqui para mim. Aonde tiver um coração, tem uma terra fértil. Aonde tiver um coração que se arrependa, olha o poder. Aonde tiver um coração que se arrependa dos seus maus caminhos, ali tem um terreno fértil, irmãos. E ninguém segura uma pessoa arrependida. Que Deus venha iluminar a nossa vida, o nosso caminho e o que nós estamos fazendo. Porque o arrependimento faz parte da pregação. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é você fazer isso, é você mudar de direção e dizer: me arrependi dessa, estou agora em um outro caminho, em uma outra direção. E esta direção, ela vai gerar avivamento na sua vida, porque você vai ter comunhão com o Eterno, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Você vai viver na novidade de vida, você vai ler a palavra, você vai estudar a palavra, você vai ver o mundo como você nunca viu. Você vai olhar para esse livro aqui, e vai dizer assim: como é que eu olhava para esse livro e não dava valor? Como é que eu olhava para esses livros e agora você vive comendo? Sabe por quê? Porque outrora você era um pecador que não era arrependido e foi atingido pela graça, e a graça te alcançou, e hoje ela te dá fome, e a fome de Deus é a palavra. Então nessa noite, irmão e amigo, eu quero que você
você e se encha de Deus através da palavra, se encha de Deus através dos louvores, se encham de Deus através da escritura, porque a palavra gera fé, a palavra levanta, a palavra liberta, a palavra transforma. Então deixa Deus mexer com todas as faculdades da tua alma. Aquele que acredita, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus e diga: eu creio. Eu creio. Aleluia. Todos os cristãos que estão aqui estão arrependidos? Eu estou falando aqui nessa noite para cristãos arrependidos. Eu estou falando nessa noite para crentes arrependidos. Eu estou falando para pessoas arrependidas. Eu estou falando para homens arrependidos. Meus irmãos, por isso que essa igreja é uma igreja abençoada, porque tem pessoas arrependidas. Pessoas arrependidas voltam para a essência. Olha aqui para mim. Pessoas arrependidas voltam para a essência. E a essência do homem é Deus. Um homem arrependido, ele volta a se conectar com o seu Criador. E ele conectado com o seu Criador, ele só faz coisas boas. E uma delas é ganhar almas para Jesus. Você sabe o valor que tem uma alma? Você sabe o valor que é uma pessoa para Jesus? Nesse exato momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Morreu uma pessoa sem Deus, sem paz, sem Jesus e sem salvação. Por isso que nós temos que ser usados, irmão Juramir, como salva-vida dessas pessoas. Que elas estão morrendo sem Deus, sem paz, sem Jesus e sem salvação. E nós somos o único povo que temos a mensagem de tirar essas pessoas em direção ao inferno. Você apenas pregue. Você pode dizer assim: mas eu não sou pastor, mas pregue. Mas eu não sou diácono, pregue. Mas eu não sou apóstolo, pregue. Mas eu não sei falar, fique calado, mas pregue com o seu testemunho. Na hora de te entregarem a nota errada, não faça errado. Na hora que seja um cristão autêntico, para olharem para você e dizer assim: aquela moça é crente, aquele rapaz é crente, ele é da igreja, ela é da igreja. Não mexe com ele, que ele não faz, ela também não faz. Já que você não fala, já que você não abre a boca, então pregue com o seu testemunho, pregue com o seu comportamento, pregue com a sua fala, pregue com o seu diálogo, pregue com o seu testemunho. Porque se você não serve e não tem condição de falar de Jesus Cristo, então cale a boca, fique com a boca caladinha e só fale aquilo que Deus colocar no seu coração e não ir além disso. Fique tranquilo. Aí deixa Deus salvar teu marido, salvar teu esposo, salvar teus filhos, fazer as coisas. Segura. Aí tu não fala, né? Aí tu vai ficar calado, aí Deus vai transformando, vai prosperando, vai abençoando, vai salvando tudo. Vai dando grandeza, é tu calado, né? Aí muita gente indo para as trevas, indo para o inferno. E muita gente dizendo assim: como eu queria que o irmão Zezinho, a irmã Zezinha fosse lá na casa e pelo menos na visita dela ela dissesse: meu filho, sai desse mau caminho. E tu não fala, né? Então eu estou vindo aqui hoje para dizer o seguinte: abre a tua boca mesmo sem saber falar. Fale o que Deus está pelo menos fazendo na tua vida e você vai ver o que Deus vai fazer dessa noite em nome de Jesus. Porque pregar o evangelho, você precisa entender que não é uma questão apenas de subir aqui no púlpito e fazer uma exposição, mas os verdadeiros pregadores do evangelho é você que está lá na fila do INSS, que está lá na fila do supermercado, na sua amiga, no seu amigo. Essas são as melhores e maiores pregações. É lá que você tem tempo de debater, de conversar. Ali você tem que ter o conhecimento
conhecimento de Deus, de Pai, Jesus, de salvação, de Espírito Santo, da Trindade. Ali você tem que conhecer para você, no evangelismo, você poder conversar com essas pessoas. É ali que você tem que ser a pessoa evangelista. É ali que você tem que mostrar quem é Jesus. É ali que você tem que mostrar que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. É ali que você tem que mostrar que a sua fé está baseada em um Deus criador de todas as coisas, que enviou Jesus, o seu Filho, para morrer, para me salvar. E eu estou aqui graças a Deus e ao sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E eu posso dizer, eu estou aqui graças a Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. E se vocês também é grato, levante a sua mão e diga, graças a Deus ao sangue de Jesus Cristo. Encerro as minhas palavras nessa noite com um testemunho de um irmão, assim, sensacional. Alguns anos atrás, porque o Deus quem prega o Evangelho, Deus supre a necessidade. Cuba é um país comunista, país que não permite pregar o Evangelho, e eles matavam muitos cristãos e muitos pastores, Fidel Castro. E, com isso, eu nunca esqueci dos testemunhos dos missionários que iam para lá. Tinha missionário que fazia questão de querer ir para lá, morrer. Os missionários, hoje, às vezes, os missionários só querem ir para o melhor lugar, para os Estados Unidos, para onde tem bonância. E eles faziam questão de ir para lá. E, chegando lá, foram pegos, né? Tinha as igrejas subterrâneas, e foram matar ele. Só que antes de matar, eles pediam para negar, né? Nega ou não nega? Imagina chegar em você e dizer assim, nega Jesus? Vou te mandar embora. Eu falei, não, eu estou com tanto tempo da minha empresa, não perder meu fundo de garantia nada. Não, eu comecei agora, eu estou trabalhando, não. Não, vou te demitir, não, pode, não, demita, não. Nós não sabemos o que é perseguição. A igreja de hoje não sabe o que é ser perseguida. Os seus problemas não é perseguição. Perseguição é quando você passa a ser perseguido pelo amor de Cristo. Quando você passa a ser perseguido por aquilo que Cristo é na sua vida. Por aquilo que você faz por Cristo. Estou te demitindo porque você não dobrou seu joelho, Daniel. Isso é perseguição. Daniel não ora. Está na hora que tem que orar, está orando ao seu Deus. Então, joga na prisão, joga na cova. Isso é ser perseguido. Mas o Deus de Daniel é o Deus que supre as necessidades. E eu digo para vocês com todo carinho, pregar quando a gente está sendo perseguido pelo Evangelho mesmo. Se você for demitido, acontecer alguma coisa, sabe que você nem chora, você agradece. Você agradece. Obrigado. Falando quando é por perseguição. E esses irmãos, foi ele, a esposa e os filhos. Colocaram no mural e falaram, Evandes, nega esse impostor Jesus Cristo à morte? Ele disse, não, eu estou seguindo Jesus até a morte. Nega ou não nega? Não nego. Não nego? Então tudo bem, então vamos matar teu filho. Nega ou não nega? Ele falou, não. Nega ou não nega? Não nego. Metralhadora. Aí sabe o que era que Hernandes começava a cantar? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Teu segundo filho, nego ou não nega? Não nego. Nega? Então, não nego. Vamos matar. Isso é perseguição. Nega ou não nega? Não. Jesus
Sabe o que era que ele começava a cantar? Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Matou o filho, chegou na esposa. Hernandes, nega! É a tua esposa! Nega ou não nega? Hernandes, estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não vou. Matou os filhos, a esposa, chegou Hernandes. Hernandes, nega ou não nega a esse impostor, Jesus na morte? Ele falou, não nego a Jesus. Isto é perseguição. E sabe por que ele cantou? Vamos todo mundo cantar junto? Para nós encerrarmos? Vamos lá? Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Só a igreja cantando. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Abençoe a todos, irmãos.